Primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. A mensagem que o Senhor nos deu está no versículo 1 até o versículo de número 6. Primeiro livro de Reis, 17, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da fonte, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Vamos orar ao nosso Deus. Deixe-me colocar esse celular no modo avião aqui. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado porque se estamos aqui foi porque o Senhor Deus nos trouxe. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Alguns aqui estão chegando de viagem, de um feriado. Outros, Deus, ó Pai, de um fim de semana intenso, por causa do congresso que tivemos aqui, ó Deus, no Mackenzie. Outros recuperando de enfermidade. Ó Deus, mas em todo tempo o Senhor é extremamente bom, como cantamos nesta noite. E o Senhor Deus, ó Pai, tem cuidado de nós, Deus, nesses dias tão desafiadores e tão difíceis que temos vivido. E nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor é o nosso pastor e a nossa alma descansa somente em Ti. Agora, Deus, fala ao nosso coração. Tu me deste este texto, Deus, ó Pai, sobre o início do ministério de Elias. Pai, que essa mensagem venha ao encontro do Teu povo. Tu sabes, ó Deus, por que me deste esta mensagem. Tu sabes, ó Deus, ó Pai, por que o Teu povo, Pai, precisa escutar esta mensagem. E, ó Deus, ó Pai, tal como Elias, que viveu em dias tão complicados, meu Pai, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos dê a bênção de sermos fiéis. Mesmo quando tudo está degringolando, meu Deus, dá-nos a bênção de ter um relacionamento abundante contigo e mantermos-nos fiéis no teu caminho. Ó Deus, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida e dá-nos, ó Deus, a bênção, ó Deus, ó Pai, de caminharmos contigo como uma bênção nesse tempo, dirigidos pelo teu Espírito e pela tua palavra. Fala conosco, grande Deus. Nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Como ser fiéis em tempo de crise, queridos irmãos e irmãs? Nesse texto nós encontramos, queridos irmãos e irmãs, o profeta Elias. Elias é da região de Gileade, de Tisbé, uma cidade totalmente desconhecida. E Elias é profeta em dias de grande crise. Você se lembra que por causa dos pecados de Salomão, Deus permitiu que o reino de Israel se dividisse. 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram no reino de Judá, Judá e Benjamim. E todos os reis das tribos do norte de Israel se desviaram do Senhor. Construíram santuários fora de Jerusalém para que o povo não se voltasse para adorar em Jerusalém e se submetesse novamente à dinastia davídica. Mas fazendo assim fizeram com que o povo se tornasse infiel e deixasse de adorar o Deus das Escrituras. Mas a palavra de Deus vai contando cada vez que aparece um rei mau, um rei mau, um rei mau, um rei mau. E depois disso, o 7º rei, que é tremendamente mau, é Onri, um homem que toma o trono depois de um golpe e compra depois, a 7 quilômetros de Siquém, a 11 quilômetros de Siquém, melhor dizendo, uma colina que pertencia a Semer, e funda ali a cidade de Samaria. A cidade de Semer, ela ficava numa montanha alta, rodeada por outras montanhas. A ideia era imitar a Jerusalém no Reino do Norte. E Onri, com sua maldade e seu pecado, funda aquela cidade para ser uma região central, a base do seu reino. Depois que Onri reina, queridos amigos e irmãos, a palavra de Deus aqui diz que ele reinou durante 12 anos, vai reinar 22 anos, o seu filho Acabe.
E a palavra de Deus nos diz, se você acompanhar comigo o capítulo 16, aí mantenha sua Bíblia aberta, que reinou Acabe, filho de Onri, versículo 29 do capítulo 16, sobre Samaria 22 anos. E Acabe fez pior do que todos os reis que viveram antes dele. Pior do que seu pai. Veja como são dias de crise. Versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele foi o rei mais mau da história de Israel. Se não bastasse tudo isso, diz o texto, como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Queridos amigos e irmãos, Baal era a divindade da região. Baal era o deus da chuva, era o deus da colheita. Então, quando chovia, significava que Baal estava abençoando aquela região. E, queridos amigos e irmãos, aquele rei que é o rei de Israel, que conhece a palavra de Deus, que deveria trazer o povo de volta para a presença de Deus, se não bastasse ser um homem tremendamente mau, a Bíblia diz que ele casa com Jezabel. Jezabel era uma idólatra, uma prostituta, era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Há uma clara intenção política do rei Acabe aqui, queridos amigos de irmãos, de expandir os seus domínios, mas ele não só casa com Jezabel, que é adoradora de Baal, mas ele vai e adora Baal. Queridos irmãos, você vê intensamente no reinado de Acabe a intenção de eliminar Yahvé, de eliminar o Senhor, de eliminar o reinado do Deus de Israel, do meio do povo de Israel. E a palavra vai nos contar aqui, queridos amigos e irmãos, que em conluio com a sua esposa, que trouxe 450 profetas da região de Tiro e Sidom para divulgar o culto a Baal, a palavra nos diz que não bastasse tanto mal que fez. O versículo 32 diz que ele levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ele, em lugar de edificar um lugar de adoração a Deus, não deveria fazê-lo porque já havia em Jerusalém, mas ele edifica uma casa a Baal. Veja o paralelo entre Acabe e Salomão, meu irmão. Davi funda Jerusalém, o filho de Davi, Salomão, constrói o templo. Onri funda Samaria, o filho de Onri, Acabe, constrói o templo ao Deus Baal. Então ele quer instituir a adoração ao Deus Baal e quer desviar o povo totalmente do Senhor. E ele então constrói um altar a Baal no templo que fez para Baal e adora Baal no templo em Samaria. E diz o texto que ele também fez um poste ídolo, uma estátua para Deus Astarote, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis que foram antes dele. Acabe tem uma intenção de eliminar Deus do meio do povo de Israel. Ele quer ser o Deus de Israel. E para ser o Deus de Israel, ele tem que eliminar a adoração ao Deus verdadeiro. E tem que desafiar o povo a adorar um Deus falso, que é o Deus Baal. E, queridos irmãos, quando os líderes pecam, o povo é amaldiçoado. Já dizia o grande Richard Baxter que os pecados do mestre são os mestres do pecado. Quando o rei desvia o povo começa a imitar os maus exemplos. E os próximos 2 versículos vão dizer para nós o que aconteceu com o mau testemunho do rei. Há mais de 400 anos antes, quando Josué destruiu a Jericó, foi profetizado na palavra de Deus, lá em Josué 6:26, que o homem que reedificasse Jericó, quando ele colocasse a fundação da cidade, o seu filho mais velho morreria. E quando ele colocasse os portões, o seu filho mais novo morreria. E El, mesmo sabendo daquela profecia que era tremendamente divulgada em Israel, não quis saber. O versículo de número 34 do capítulo 16 diz: em seus dias El, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Quando o rei se desvia, o povo se desvia mais ainda. Quando os pastores se desviam, o povo se desvia mais ainda. É nessa situação tão terrível, irmãos, na qual Deus já não vem sendo mais adorado, na qual o povo de Deus está desafiado agora a abandonar o Senhor e a adorar uma outra divindade e viver totalmente longe de Deus, que Deus levanta Elias.
Elias, o tesbita, da região de Tisbé, um homem totalmente desconhecido. E Elias se levanta para ser um profeta abençoadíssimo, que confronta a dinastia de Onri, o reino de Acabe, e é um instrumento para chamar o povo para voltar para a presença do Senhor. Ao olhar para Elias, nós que vivemos em dias tão difíceis, dias nos quais a sociedade está sendo desafiada a se desviar de Deus, dias nos quais nas escolas, queridos amigos e irmãos que já não têm mais compromisso com o Evangelho, há mais interesse em ensinar ideologia de gênero e coisas erradas do que a própria ciência, em dias nos quais a igreja vem sendo perseguida por manter firme o seu compromisso com o Evangelho, nós precisamos aprender a olhar para Elias, que viveu em dias de crise intensa. E, queridos amigos e irmãos, nós vamos aprender então como enfrentar os dias de crise. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Em primeiro lugar, como enfrentar os dias de crise? Reconheça que Deus está vivo. Reconheça que Deus está vivo. Pastor, como enfrentar os dias de crise? Reconheça que Deus está vivo. Olhe comigo para o versículo 1, agora entrando propriamente no texto da nossa exposição. Versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Preste atenção no início desse capítulo. A primeira fala de Elias. Elias saiu de Tisbé, viajou quilômetros a pé, foi em Samaria confrontar o rei e disse assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Acabe quer dizer para o povo que o Senhor não existe mais, que o Senhor o abandonou. Acabe é o Nietzsche da antiguidade. Deus morreu. E Elias aparece dizendo: tão certo como vive o Senhor. E ainda que Israel o abandone, esse Senhor é o Deus de Israel. Elias vai profetizar acerca, amados irmãos, da seca, porque aqueles idólatras daqueles dias diziam que quando havia seca significava que Baal tinha morrido por um tempo, e somente então quando voltava a chover, Baal ressuscitava. Então Deus vai permitir que haja seca para que o povo entenda que Baal não existe, que Baal não é nada. Que quem vive, querido amigo e irmão, e reina sobre tudo é Yahvé. Veja bem que o nome do Senhor aparece aqui em maiúsculas e significa eu sou o grande eu sou o que sou, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imutável, esse Deus grandioso, esse Deus que salvou o seu povo do Egito, esse Deus está vivo, tão certo como vive o Senhor. Deus está vivo e continua, querido amigo e irmão, sendo o Deus de Israel. Se você, meu querido amigo e irmão, quer ser bênção nesses dias de crise, nesses dias de luta, você precisa reconhecer que Deus está vivo. O Deus que te amou e deu Jesus da cruz para te salvar, o Deus que está no trono, o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, está vivo. Ele reina e domina sobre tudo e sobre todos. Como enfrentar os dias de crise? Reconheça que Deus está vivo e Ele continua reinando sobre a sua igreja, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia, Deus está vivo. E ainda que haja crise na história, Ele continua reinando sobre a sua igreja. Irmãos, quando eu preparava esse sermão, na sexta-feira, Deus falou muito ao meu coração. E veio à minha mente 4 pensadores, amados irmãos, que nasceram no século XIX, e os seus pensamentos foram como bombas atômicas na Europa, e quase destruíram a civilização ocidental, queridos amigos e irmãos, inclusive perseguiram a igreja cristã. Eu lembrei quando vi esse texto de Friedrich Nietzsche, o grande alemão, que dizia que Deus morreu. Escreveu o seu famoso livro Anticristo. E quando então pregava que Deus morreu, já não há mais moralidade. Porque se Deus morreu, não há certo nem errado.
E cada um de nós pode fazer o que dá na própria cabeça e ser o seu próprio Deus. Esse pensamento, querido amigo e irmão, dominou a Europa e foi um dos pensamentos que, por exemplo, influenciou a Adolf Hitler. E depois eu lembrei de outro pensador, Charles Darwin, com a sua evolução das espécies, retirando a criação da mão do seu Criador e dizendo então que tudo é fruto de seleção natural e de uma evolução de todas as coisas que existem, retirando o Criador do centro da história. E então, com a teoria da evolução, sobrevive aquele que é o mais forte. E esse foi um dos pensamentos que também influenciou a Adolf Hitler. Dentro da seleção natural, a raça ariana era superior. O darwinismo arrasou a Europa. Depois, amados irmãos, eu me lembrei de Sigmund Freud, que com sua teoria de id, ego e superego, diz que o grande problema do homem eram os seus sentimentos reprimidos no que diz respeito à sua sexualidade. E a cultura do superego, então, tentava acabar com o ego, o id também, o outro, tentando acabar com o que havia no coração das pessoas e que o homem tinha que dar vazão aos seus sentimentos para ser verdadeiramente feliz. Com esse pensamento, Freud elimina o conceito de pecado da sociedade ocidental. E você agora não tem que se preocupar com o que a cultura geral diz, você tem que fazer o que você quer, o que é o do seu próprio interesse. Esses pensamentos juntos arrasaram o mundo. E depois o outro judeu, alemão, ateu, Karl Marx, que com a sua teoria do materialismo, da luta das classes, dizendo que a religião, que a fé era o ópio do povo, importava transformar a história e criar uma guerra entre as classes, e nós sabemos quantos milhões de pessoas morreram como fruto desse pensamento, tanto na Rússia como na China, e como cristãos são perseguidos até hoje no meio de regimes comunistas. Tudo isso, irmãos, mudou o cenário do mundo no século XX. Todas essas teorias são ateístas e querem deixar Deus de lado. Mas mesmo que elas tenham sido permitidas pelo Senhor para disciplinar a humanidade, o Senhor continua vivo até o dia de hoje. Mesmo que Nietzsche tenha querido matar Deus, Nietzsche morreu e Deus está vivo. Mesmo que Freud tenha querido eliminar o conceito de pecado, o homem ainda é pecador e precisa da graça de Deus. Mesmo que Darwin tenha querido entregar a criação a si mesmo e tirar Deus do centro, Deus continua sendo o Criador que conduz a história conforme os seus propósitos para a sua glória. Mesmo que Marx tenha querido criar uma luta de classes e uma guerra entre pessoas para estabelecer a sua ditadura do proletariado e tirar Deus do centro, dizendo que a religião é o ópio do povo, o povo ainda tem um vazio no coração do tamanho de Deus e precisa de Deus, queridos amigos e irmãos, precisa da graça de Jesus, e o Senhor continua vivo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante o qual eu estou. Ainda no mundo inteiro, amados irmãos, até na Europa, queridos irmãos, desviada, há pessoas ouvindo o Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E se nós, amados irmãos, em pleno século XXI, queremos ser uma bênção neste mundo, nós precisamos ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus e reconhecer que Deus está vivo, que Ele controla a história, que Ele controla a igreja, que Ele controla a nossa vida, que Ele controla a sociedade, mesmo que tudo pareça degringolar diante dos nossos olhos, o Senhor Deus está vivo. Ele governa a sua vida. Ele deu Cristo na cruz por você. E Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, querido amigo e irmão, se você reconhece que Deus está vivo, você não pode ficar ansioso diante das dificuldades da vida. Você não pode olhar somente para as circunstâncias, mas você tem que invocar a face do Senhor e buscar um relacionamento vivo e pessoal com Ele todos os dias da sua vida. Reconheça que Deus está vivo, creia nele, sirva ao Senhor, viva para a glória dEle,
Glorifique-o porque você foi salvo por Jesus. E seja um instrumento nas mãos de Cristo para abençoar esse tempo de crise. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Como você tem enfrentado os dias de crise? Como enfrentar os dias de crise? Reconheça que Deus está vivo. Mas como enfrentar os dias de crise? Em segundo lugar, o texto nos diz: tenha comunhão com o Senhor. Como enfrentar os dias de crise? Tenha comunhão com o Senhor. O texto da palavra nos diz ainda no versículo 1, fique atento comigo. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Em primeiro lugar, o texto diz que o Deus de Israel está vivo. Mas em segundo lugar, Elias diz: perante cuja face estou. Como enfrentar os dias de crise? Em primeiro lugar, já ouvimos, reconheça que Deus está vivo. Em segundo lugar, tenha comunhão com o Senhor. Elias está diante da face de Deus. Elias, querido amigo e irmão, se levanta para ser usado num tempo de crise porque ele era um homem que tinha um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Antes desse texto, você nunca ouviu falar de Elias? Ele é um homem totalmente desconhecido. Ele vem de Tisbé. Você nunca tinha ouvido falar de Tisbé? Pode vir alguma coisa boa de Tisbé. Mas Elias, querido amigo e irmão, é um homem que está diante da face de Deus. E isso é uma demonstração, querido amigo e irmão, de que Elias é um homem de oração. Tiago, amados irmãos, fazendo a explicação desse texto do capítulo 5 de sua carta, diz que Elias era homem semelhante a nós. Eu acho que ele era muito maior do que eu, né? Mas ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e os mesmos sentimentos. E a Bíblia diz que ele orou intensamente, com lágrimas, intensamente, para que não chovesse. Orou intensamente durante muito tempo para que não chovesse. E Israel ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. E depois ele orou de novo e choveu. Tiago disse que deixou de chover porque Elias orou. Agora, por que Elias ia querer que não chovesse, irmão? Que profeta mau! Elias quer prejudicar as pessoas. Por que Elias orou intensamente? Tiago 5,13, você pode ler lá no Tiago. Por que Elias orou intensamente para que não chovesse, querido amigo e irmão? Porque se não chovesse, o povo abandonaria a idolatria. O povo reconheceria que Baal não existe, Baal está morto. E Elias lembrava muito bem do que Deus falou com Salomão no dia da consagração do templo. Lembra o que Deus falou? Segundo Crônicas 7,13. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva. Às vezes é preciso que Deus feche os céus e não haja chuva. Se eu mandar o gafanhoto sobre a colheita, se eu mandar a peste e a doença entre o meu povo. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Elias orou para que não chovesse, para que o povo fosse disciplinado. Para que o povo reconhecesse que precisava de Deus, para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Israel ficou 3 anos e meio sem chuva por causa das orações de Elias. Elias é um homem que tem intimidade com Deus, convenhamos. É um homem que luta as suas batalhas espiritualmente na presença do Senhor. Elias é um homem de oração. Nós aprendemos com o profeta Elias. Se nós queremos enfrentar corretamente esses dias de crise, nós temos que investir na nossa vida de oração. Temos que orar para que Deus corrija esse mundo que nós vivemos. A igreja tem orado durante os últimos anos, irmãos. Deus mandou uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas. Nossa igreja orando ali na Helvétia, pedindo a Deus para nos abrir oportunidades para crescermos. E alguns não queremos crescer, Deus vai e bota uma cracolândia na porta da nossa igreja.
Pode escandalizar agora. A Cracolândia foi resposta de oração. Deus ouve as orações. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nesse fim de semana, ouvindo os sermões do Dr. Joel Bick, eu fiquei impactado quando ouvi uma de suas palestras, quando ele falava acerca da preocupação espiritual que o pai dele tinha com eles. E ele disse que um irmão dele mais velho que ele, quando eles fizeram um culto, acho que dos 50 anos de casado dos pais, cada um combinou dizer uma coisa para o pai, uma coisa para a mãe, cada um dos 5 irmãos, sem contar para o outro o que ia dizer, e todos eles falaram a mesma coisa para o pai e para a mãe. Mas ele disse que o irmão mais velho dele, acima dele, disse que quando ele tinha 3 anos de idade, e o pai deles estava fazendo culto doméstico, com ele no colo, e pregando o evangelho para eles com toda a paixão, e orando ao Senhor para que abençoasse a vida deles, para que eles fossem crentes em Cristo, para que nenhum deles fosse perdido. O pai dele orava intensamente com lágrimas, e o irmão dele disse: papai, ali, quando eu tinha 3 anos, e o Senhor orava por nós no culto, e eu vi o Senhor buscando a face de Deus, papai, ali eu vi que Deus era real. Quando eu vi o Senhor orando com lágrimas por nós, eu falei no meu coração: Deus verdadeiramente existe. E eu só tinha 3 anos de idade. Irmãos, nossa vida de oração está impactando assim os nossos filhos. Nossos filhos, quando nos veem orar, reconhecem que Deus é real. Nós temos comunhão com Deus como igreja. Nós temos sido cheios do Espírito Santo. Nós temos conhecido o nosso Senhor. O que altera as circunstâncias, irmãos, é a oração. Não porque ela tem poder em si mesma, o poder é de Deus. Mas Deus escolheu trazer os seus decretos à existência, muitos deles como resposta à oração. E se nós queremos ser uma bênção na nossa casa, se nós queremos ser uma bênção no nosso trabalho, se nós queremos ser uma bênção para a nossa família, se nós queremos ser uma bênção para este tempo, nós temos que ter séria vida de oração. Pai, você tem orado com os seus filhos? Faz quanto tempo que você não dobra o joelho na cama com seus filhos e ora pela salvação da alma deles? E diz diante de Deus: Deus, eu não tive filho para perdição. Esse filho é consagrado para o Senhor. Eu não tenho filho para que o diabo faça o que quer com ele. Mãe, faz quanto tempo que você não ora com a sua filha? Não dobra o joelho com ela? Não chora por ela? Marido, você tem orado com a sua esposa? Esposa, você tem chamado seu marido para orar? Irmão, você tem buscado reunião de oração na igreja? Se nós queremos enfrentar esses dias de crise, nós precisamos parar de brincar de crentes. E nós precisamos levar Deus a sério e ter uma séria vida de oração. Eu quero desafiar você nessa noite a separar todos os dias na sua vida, tal como ouvimos de manhã, um tempo do seu dia, talvez no mínimo meia hora, para ler as Escrituras, para louvar a Deus e buscar a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Coloque as suas necessidades diante de Deus. Coloque os seus desafios diante de Deus. Coloque os seus projetos diante de Deus. E você verá o Senhor, por sua graça, responder às tuas orações, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós um povo de oração, um povo que vê o Senhor abrir os céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida, nesses dias de crise, em nome de Jesus. Amém! Que Deus levante aqui homens e mulheres que o conhecem na intimidade. Como você tem enfrentado esses dias de crise? Como você tem reagido nesses dias de tanta dor? Como enfrentar os dias de crise? Primeiramente, reconhecemos que Deus está vivo. Em segundo lugar, mantemos comunhão com Ele. Mas como enfrentar esses dias de crise? Em terceiro lugar, o texto da palavra nos diz, nesta noite, confronte com a palavra.
Como enfrentar esses dias de crise? Confronte com a palavra. Nós ainda estamos só no versículo 1. Vamos ler todos comigo, versículo 1, todos juntos? Vamos lá? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, queridos irmãos e irmãs, confrontou o rei com a palavra de Deus. Ele não foi de moto próprio, nem com base em sua própria confiança, mas ele confrontou esses dias maus com a palavra de Deus. E eu e você, querido irmão, querida irmã, somos chamados para confrontar este mundo pecador com a palavra. Nós temos a palavra do Evangelho que pode trazer nossos amigos de volta para o Senhor Jesus. Os seus amigos estão caminhando a passos largos para o inferno. Eles estão debaixo da ira de Deus. Eles estão indo rumo a um precipício, rumo à morte eterna. E você tem o Evangelho que pode mudar a vida deles. Então você tem que pedir graça a Deus para que abra as oportunidades, para que você se sente para com eles e mostre para eles como eles carecem de Deus, como eles são pecadores. A cultura de hoje tem muita dificuldade de entender o que é pecado. Alguns se acham até bons porque eles se comparam uns com os outros e se acham bons e não entendem que pecado é ofender a santidade de Deus. Mas os seres humanos de hoje vivem deprimidos, vivem tristes, vivem angustiados, e nós podemos nos aproximar deles e dizer para eles que essa angústia, que esse aperto no coração, que essa dor na alma, significa que no coração deles há um vazio do tamanho de Deus, e que eles precisam de Deus. E esse vazio está no coração deles porque nós estamos longe do nosso Criador. Então nós devemos dizer a esses amigos que esse Criador é tão maravilhoso, que Ele amou tanto o pecador, que mandou o seu Filho vir ao mundo morrer numa cruz e pagar os nossos pecados para nos reconciliar com Deus. E você pode então dizer aos seus amigos que se eles se arrependerem de andar longe de Deus, e pedirem o perdão de Deus, e pedirem a Deus que se torne seu amigo, e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses seus amigos serão perdoados de seus pecados, serão declarados justos no tribunal de Deus, serão selados com o Espírito Santo, serão reconciliados, se tornarão amigos de Deus, serão adotados como filhos de Deus e terão a vida eterna. Elias confronta o rei com a palavra. Ele diz: o Senhor me disse que não vai chover em Israel, perante cuja face eu estou, não haverá chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Elias pregou a palavra de Deus, confrontando o pecado do rei, confrontando o pecado do povo, mostrando que Baal é um Deus falso. Eu e você, querido amigo e irmão, vivemos dias muito difíceis. Nós temos que falar de maneira amorosa, mas não podemos deixar de falar a verdade. A Bíblia diz que é falando a verdade em amor que nós vamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa dizer aos seus amigos que sem Jesus eles correm perigo. Você precisa dizer aos seus amigos que eles precisam de ter paz, e a verdadeira paz Deus só dá para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foram perdoados de seus horríveis, feios e tristes pecados. Você pode confrontá-los, queridos amigos e irmãos, com a palavra de Deus. Irmãos, esse é um tempo muito, muito, muito desafiador. Quando eu formei, amados irmãos, há 23 anos atrás, na turma anterior, Reverendo Boanerges, na turma de 99, ele foi o paraninfo aqui no Teatro Rui Barbosa. A minha formatura também foi aqui no Teatro Rui Barbosa. E ele dizia para nós que nós íamos ser pastores no pior tempo da história da humanidade. Dias nos quais as pessoas não respeitam mais a autoridade. E não aceitam a autoridade de pastores fiéis que pregam a palavra de Deus. E ele quase que como um profeta dizia: eu oro por vocês, meus filhos, porque vocês vão enfrentar dias muito, muito, muito difíceis. E como tem sido difíceis esses dias, irmãos? Às vezes dentro da própria igreja. Antigamente, a igreja reconhecia seus pastores como seus profetas, e eles podiam abrir a Bíblia e pregar contra todos os erros que existem no mundo. Os erros dos próprios pastores, os erros dos crentes, os erros da sociedade, os erros dos governantes.
Hoje, irmãos, é um grande desafio. Mais de uma vez, quando nós abrimos as Escrituras e denunciamos erros da igreja, erros da sociedade, erros dos governantes, crentes chegam assim: pastor, não pode falar de política. Onde é que está isso na sua cabeça, ô Zé Mané? Pastor pode falar de tudo. Os profetas do Antigo Testamento pregavam contra os pecados dos falsos profetas, contra os pecados dos sacerdotes, contra os pecados da igreja, contra os pecados dos reis. Elias está encarando o rei, botando o dedo na cara do rei e dizendo: Deus vai frustrar a sua expectativa. O seu falso Deus não é nada. E nós ainda continuamos a ser profetas nessa época do Novo Testamento. O grande problema é que as cabeças dos profetas rolam, eu sei disso. Mas nós não podemos, queridos irmãos, trair o nosso chamado. Nós podemos pregar contra qualquer erro que exista. Eu nunca vou ser um pastor que vai aceitar ser cerceado por qualquer pessoa que diga contra o que eu posso pregar e contra o que eu não posso pregar. Porque eu sei quem me chamou. E eu sei para quem eu vou ter que prestar contas. Eu sei quem me dá a palavra para alimentar vocês. E eu tenho que ser fiel a esse, até o dia final. Mas você também, crente. Você não pode ser um politiqueiro. Você não pode ser alguém que lava as mãos. Você não pode ser alguém que deixa de se posicionar. O chão que você pisa é a palavra de Deus. E você não segue ideologia A nem ideologia B, mas você segue a palavra de Deus. E você tem que ter compromisso para confrontar, biblicamente, o que está errado. Não porque você se considera superior, nem porque você quer humilhar as pessoas, mas porque você quer chamá-las ao arrependimento, para que elas se voltem a Cristo Jesus e recebam a salvação. Eu oro a Deus para que levante nesses dias homens e mulheres corajosos, que confrontem seus amigos, que confrontem essa sociedade com a palavra de Deus, para que nós vejamos salvação no nosso Brasil e no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém! Mas como vocês ouviram o sermão puritano de manhã, então vocês estão muito treinados, né? Sermão puritano, você viu o sermão puritano? Cada ponto tinha 4 pontos, né? Cheio de aplicações, igualzinho os sermões dos puritanos. Espetacular o sermão dessa manhã. Então, por isso, você ainda aguenta ouvir mais 2 pontinhos nessa noite, né? Pastor, então, o que eu posso aprender aqui? Como enfrentar os dias de crise? Em primeiro lugar, o que eu disse? Reconheça que Deus está vivo. Em segundo lugar, tenha comunhão com. Terceiro lugar, confronte com a palavra. Mas, pastor, então como enfrentar os dias de crise? Quarto lugar, o texto nos diz: obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Nós vamos ler agora, irmãos, versículos 2 a 5, responsivamente. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu nunca vi um pregador tirar férias tão depressa. Pregou um sermão e entrou de férias. Um sermão, e entrou de férias durante 3 anos. Também puderam, irmão, a intensidade desse sermão. Tanto é que você vê que Elias prega e não fica ali dando bobeira na presença do rei, não. Ele prega e é obrigado a sair correndo. Diz o texto que o Senhor falou para ele, depois que ele pregou para o rei: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Se você estuda a história de Elias, você verá que Elias é um homem de ação.
Elias não é um homem introspectivo. Você se lembra que João Batista se espelha em Elias? Ele veste uma roupa de pelo de camelo, tem um cinturão de couro, João Batista, e ele come gafanhoto e mel silvestre. Elias, querido amigo e irmão, é um pregador pitoresco. Elias não é um pregador da corte, não é um pregador delicado. Para enfrentar situações difíceis, nós precisamos de certos tipos esquisitos, de homens meio diferentes, que não se controlam pelo status quo, mas que tem que causar um impacto nesses dias de dificuldade. Elias é esse tipo de homem. Ele para na frente do rei e fala: Baal está perdido, Deus vai mandar 3 anos e meio de seca, eu estou pregando para você a palavra do Senhor, se arrependa. E Deus então leva ele para o ostracismo. Ele fica ali no ribeiro de Querite, um riachozinho pequeno, insignificante, que vai matar a sede de Elias. E Deus fala para Elias: Elias, vai para lá, e eu vou mandar os corvos levarem para você de manhã pão e carne, e à tarde pão e carne. E Elias não questiona, irmão. Elias tira 3 anos sabáticos e fica escondido, obedecendo a palavra do Senhor, sendo sustentado pelo Senhor. Nesses dias difíceis, nós precisamos de pessoas que tenham coragem de obedecer a Deus. Mesmo que os mandamentos de Deus sejam inusitados, mesmo que os mandamentos de Deus sejam considerados ridículos, mesmo que os mandamentos de Deus sejam os mais difíceis, a palavra de Deus diz que Deus mandou Elias, e o versículo 5 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Nós vemos que Elias é um homem que obedece a palavra de Deus, obedece o chamado de Deus. Em dias difíceis, nós precisamos de homens e mulheres que têm coragem de obedecer o chamado do Senhor, que têm coragem de obedecer a palavra do Senhor. Como Abraão, amados irmãos, chamado de Ur dos Caldeus, que ouve Deus dizer a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. O versículo 4 diz que partiu, pois, Abraão, sem saber para onde ia, e obedeceu o chamado do Senhor. Nós precisamos, nesses dias, de pessoas que tenham coragem de obedecer o chamado do Senhor. Como Calvino, querido amigo e irmão, que foi humilhado em Genebra, viveu 3 anos de ministério glorioso em Estrasburgo, casou-se, foi pastor de uma igreja de fala francesa de 500 membros, lecionava o Novo Testamento no seminário, participava de debates teológicos, foi um teólogo abençoadíssimo, e quando Genebra o chama para voltar, ele não queria voltar. Querido irmão, Guilherme Farel faz uma viagem de Neuchâtel e diz para ele: você precisa voltar para Genebra. Martin Bucer, que é o pastor titular de Estrasburgo, diz: você precisa voltar. E Calvino foi humilhado ali, colocaram o nome dos cachorros de Calvino, deram tiros na porta da casa de Calvino. Calvino foi perseguido, sofreu tremendamente ali, mas como Deus lhe foi convencendo que ele tinha que voltar a Genebra, ele então ouve o convite da cidade, mesmo tendo sido expulso de lá. 3 anos depois ele volta, abre a Bíblia e continua a pregar no versículo seguinte que estava pregando 3 anos atrás. E Calvino ficou ali, e Deus foi tão maravilhoso que depois a própria Estrasburgo foi destruída numa guerra. Martin Bucer teve que fugir para a Inglaterra, e todo aquele projeto grandioso que Calvino tinha antes deixou de existir. E Genebra se tornou a maquete do reino de Deus na terra. Se tornou, querido irmão, a grande base da reforma protestante, onde a palavra de Deus foi pregada e nos influencia até o dia de hoje. É preciso homens e mulheres que tenham coragem de obedecer ao chamado do Senhor. Hoje você é chamado a ser fiel a Deus num tempo de crise. Hoje você, jovem, é chamado a ser fiel, por exemplo, no seu namoro, onde todos se prostituem, onde todos têm relação sexual antes do casamento, onde todos vivem na carnalidade, na bebedeira, no pecado. Você, jovem, é chamado para ser santo, para ter um namoro santo, para viver uma vida de fidelidade na presença de Deus. Hoje, quando todos zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, você é chamado a ser alguém que tem uma ética íntegra, impoluta, porque foi transformado por Jesus e tem que dar um testemunho na sociedade para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Em dias de perdição, em dias de
desvio, você é chamado a obedecer com fidelidade à palavra de Deus. Esse mundo precisa de homens e mulheres de caráter, que não são salvos por suas obras, porque foram salvos somente pela graça, mediante a fé na obra de Jesus. Nós somos salvos por causa do que Cristo fez, mas porque somos salvos, agora vamos viver para a glória de Deus, e vamos dar bom testemunho, e vamos obedecer o chamado de Deus para a nossa vida, não vivendo para nós, mas vivendo para o Senhor. Querido, o Senhor não colocou aqui para que você se realize, você já é amado, a sua realização está no fato de que você pertence a Cristo. Deus te colocou aqui para uma missão, e você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para ser representante de Jesus aqui. Você foi chamado para fazer o seu trabalho com excelência para a glória de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento de transformação por meio do Evangelho, e você precisa obedecer a palavra de Deus, obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Seja fiel, mesmo em dias difíceis. Que Deus te fortaleça. Ele há de te abençoar, Ele há de te fortalecer, Ele há de usar a tua vida para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Como ser fiel em dias de crise? Querido amigo e irmão, obedeça o chamado do Senhor. Que Deus faça de você um cristão obediente, amém, meu irmão? Se você precisa se arrepender de algum pecado nessa noite, a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa, peça perdão. O Senhor vai te perdoar porque morreu na cruz por você. Ele vai mudar a sua vida. E Ele vai levantar você como um testemunho vivo de alguém que foi transformado por Jesus. Obedeça a palavra do Senhor. Você tem sido fiel em dias de crise? Pastor, em último lugar, então, como ser fiel em dias de crise? Nós aprendemos, em primeiro lugar, reconheça que Deus está vivo. Nós aprendemos, em segundo lugar, tenha comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, nós aprendemos confronte com a palavra. Em quarto lugar, obedeça a palavra de Deus. Mas como ser fiel em dias de crise? Em último lugar, o texto nos ensina nessa noite. Dependa do Senhor. Como ser fiel em dias de crise? Dependa do Senhor. Como ser fiel em dias de crise? Dependa do Senhor. Está anotando, né, Dani? Depois vou perguntar lá em casa, hein? Como ser fiel em dias de crise? Dependa do Senhor. Versículo de número 6, leamos todos? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Depois a torrente secou e Deus continuou sustentando Elias. O versículo 7 diz que a torrente secou, né? Mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra e Deus fez Elias mudar de lugar. Mas, irmão, aqui é maravilhoso. A crise que afeta o mundo muitas vezes afeta a igreja, não tem jeito. A pandemia que afetou o mundo inteiro afetou a igreja, irmãos. Milhares de pastores morreram. Na IPB nós vimos, amados irmãos, dezenas de pastores morrendo. Entristeceu o nosso coração. Às vezes a crise econômica bate no mundo, bate também no bolso da igreja. E Elias é o profeta que orou pela crise. E a crise também vai afetar Elias. Mas ainda que não haja a crise afeta Elias, Deus não deixa de sustentar Elias. A palavra de Deus diz que o Senhor mandou Elias para um lugar isolado, um lugar de ostracismo. E o Senhor cuida de Elias de uma maneira tão maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, quando estava no deserto, recebia o maná uma vez por dia. Elias é tão abençoado que ele tem mordomos, os corvos. Os judeus consideravam corvos animais impuros. Mas Deus resolve usar os corvos como mordomos de Elias. Então, querido amigo e irmão, Deus dá para Elias um café da manhã exponencial. Deus dá para Elias, querido amigo e irmão, carne com bacon e panquecas no café da manhã, servido por mordomos de preto. A palavra de Deus diz que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne.
O povo de Israel no deserto recebia pão uma vez por dia. Elias de manhã recebia sua carninha, fazia ali seu churrasquinho, que coisa maravilhosa, com o seu pãozinho, querido amigo e irmão. Tomava aguinha geladinha do ribeiro, sustentado por Deus, meditando, orando, estudando teologia. Quando dava o fim da tarde, a palavra de Deus diz que voltavam os mordomos de novo, os corvos, e traziam pão e carne. Elias é sustentado com um banquete no dia da crise, porque Deus é o Deus que o sustenta. Elias na crise aprendeu a depender de Deus, irmão. E nós nas crises que temos aprendemos a depender do Senhor. É Deus que cuida de nós no dia bom e no dia mau. E tudo que temos vem da mão do Senhor. O seu salário, o seu sustento vem de Deus. Eu não sei se você sabia disso. Davi diz para Deus: riquezas e honra vêm de ti. Quando alguém nos honra, é porque Deus está nos honrando. E quando alguém paga um salário digno para você, ou até te abençoa, é porque Deus está te dando. Então, se você tem um excelente salário, não seja soberbo, porque a Bíblia diz: riquezas e honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo. É Deus quem nos sustenta. E Ele vai suprir para todas as nossas necessidades. Elias aprende a depender de Deus. E nesses dias difíceis, eu e você, para sermos fiéis, precisamos aprender a depender de Deus. Eu li uma história maravilhosa, quando li um comentário para preparar esse sermão. Comentário do reverendo Philip Graham Ryken. Ele conta a história de um menininho na Alemanha, que vivia com a sua mãe, numa região de fazenda. E eles estavam há dias no frio, com tempestade de neve. E aí uma grande tempestade de neve dominou aquela região, e toda a lenha que eles tinham para queimar no meio do fogo acabou. E a comida acabou. E aquela noite escureceu bem mais cedo, e o vento batia forte com a tempestade de neve, e o menininho conhecia essa história. E a mãe desesperada, chorando num canto, achando que ia morrer. E o menino foi e abriu a porta da cabana da mãe. E a mãe disse para ele: meu filho, você está louco? Nós não temos o que comer nessa tempestade de neve. Você está abrindo a porta, meu filho? Nós vamos morrer de frio. Para que você está abrindo a porta, meu filho? E ele falou assim: mamãe, eu estou abrindo a porta porque Deus vai mandar os corvos trazerem o nosso sustento. E a mãe, chorando, então, não teve nem como abrir a porta. E naquele dia passava na fazendinha deles o prefeito daquela cidade. E no meio da tempestade de neve ele ficou assustado ao observar aquela cabana com a porta aberta. E ele entrou e falou assim: o que vocês estão fazendo nesse frio com a porta aberta? E a mulher disse: doutor, meu filho lembrou da história de Elias e disse que Deus ia mandar os corvos para nos sustentarem. E o prefeito disse: eu sou o corvo enviado pelo Senhor. Eu vou sustentar vocês até o final desse inverno. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mandar os corvos. Não vai faltar sustento para você. Não vai faltar cuidado para você. Sabe por quê? Porque Paulo já disse lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o único filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados, você acha que ele vai deixar de suprir as suas necessidades e cuidar de você? O Senhor te amou, comprou você com o sangue dele na cruz. Você pertence a ele. Então, ainda que a situação seja difícil, não se desespere. Deus vai mandar pão, Deus vai mandar carne, Deus vai sustentar você em todos os momentos da sua vida. Portanto, dependa do Senhor. Como você tem reagido nesses dias de crise? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você está com raiva de Deus? Você está revoltado com a situação? Esse Deus maravilhoso mandou Cristo morrer na cruz por você. Se você se arrepender e crer em Jesus, você receberá a salvação e a vida eterna nessa noite.
E por causa deste grande sacrifício feito na cruz em seu favor, então reconheça que Deus está vivo. E porque esse Deus te amou tanto e mandou Jesus morrer por você para te reconciliar com Ele, busque a comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Ainda que esses dias sejam maus, peço ao Senhor para te capacitar e que você confronte este mundo com a palavra, com amor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Querido amigo e irmão, que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis e nos ajude a obedecer a sua palavra. E que em tudo nós dependamos do Senhor, porque Ele diz para nós: eu nunca vou deixar você. Eu jamais vou te abandonar. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Com esse Deus tão maravilhoso, que faz tanto por nós, como nós vamos ser infiéis nos dias de crise? Que Deus faça de você um cristão fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém!